Olá, espero que todos tenham se conectado já aqui com a nossa live, né? E talvez isso, vou pedir aqui que, por enquanto, a gente deixa aqui com os microfones fechados, né? E, bom, quero dar as boas-vindas a todo o nosso público. Eu estou vendo aqui que já tem muita gente chegando e então, né? Acho que tem mais gente para chegar agora. E estamos muito felizes aqui, a Inês e eu, ela também vai dar as boas-vindas, da gente poder realizar esse primeiro painel, assim, painel Mesa Lira Tubos Sonoros, né, que vai estar recebendo assim, com muito prazer, muita honra, né, a contribuição de 4 terapeutas que estão aqui espalhados pelo Brasil, eles vão se apresentar, vamos falar onde estão também, e a gente quer, a ideia disso é a gente poder compartilhar, né, cada vez mais o conhecimento que está sendo gerado, né, com o trabalho, no trabalho com esses instrumentos. Né. Então, bom, muito obrigado. A gente vai ter agora a sequência das apresentações. Vamos começar com a Leila, né, depois o Rafael, a Melissa e o José Henrique. Mas, Inês, você quer só dar talvez as boas-vindas aqui para o povo? Boa noite para todo mundo. Ficamos muito felizes de todos vocês estarem aqui participando junto com a gente. Isso é um projeto que é, né, um primeiro projeto que a gente está lançando sobre esse estudo da mesa lira e é um prazer vocês estarem aqui conosco. Que vocês aproveitem bastante. Eu vou estar olhando as perguntas que vocês fizerem e eu vou anotar as perguntas e depois eu passo para quem vocês estiverem dirigindo as perguntas, tá bom? E que a gente tenha uma noite bem agradável. Legal, só para ainda esclarecer, as perguntas a gente vai estar tentando responder ao final, tá? Vão acontecer as 4 falas e depois ao final a gente tem esse momento das respostas, tá bom? Então, por favor, Leila, a palavra está com você. Só abrir o microfone e a gente começa. Ok. Sim, por Então, favor. meu muito boa noite a todos. Eu sou a Leila Santos, musicoterapeuta, casada com o Jansen. Há 16 anos trabalho na prevenção, no desenvolvimento, no tratamento complementar e na reabilitação de pessoas. Parte da minha prática em musicoterapia foi adquirida na Maternidade Evangelina Rosa, na Clínica Mãe Bebê, no Centro de Reabilitação Física, na Clínica Leci Portela, em projetos, e atualmente trabalhando em consultório próprio. É uma alegria estar aqui hoje para compartilhar o tema intervenção com a mesa lira na musicoterapia infantil, eficácia no alívio da constipação em bebês de 5 meses. Agradeço imensamente aos organizadores e apresentadores deste evento, o Marcelo Petraglia, a Inês Nigro, por nos proporcionarem esse espaço de aprendizado, e aos palestrantes Melissa, Rafael, José Henrique. Que incrível conhecer vocês aqui nesse painel. É um prazer em conhecê-los. Também eu gostaria de estender meus agradecimentos a você que se inscreveu e está nos acompanhando agora pelo YouTube. Muito obrigada. Leila, eu posso colocar a apresentação? Pode sim. Pronto, já está. Pronto. Então, nosso objetivo nessa apresentação de hoje é demonstrar o potencial terapêutico da mesa lira e, a partir do caso de uma bebê de 5 meses que foi aliviada da dor física, vamos falar como ocorreu o processo terapêutico, inserir algumas bases teóricas que sustentam essa abordagem, mostrando que a mesa lira também pode ajudar e aliviar problemas físicos em bebês. Será muito rápido em virtude do tempo, mas anotem suas perguntas, como a Inês já sugeriu, e no final das apresentações responderemos. Então, no nosso primeiro slide, nós vamos fazer um breve histórico sobre o contexto, como a bebê chegou no consultório de musicoterapia. Essa bebê era filha única
e estava alimentando só, exclusivamente do leite materno nessa ocasião, com 5 meses. Sempre teve acompanhamento regular com consultas pediátricas. Até então, seu padrão de defecação era normal, com evacuações de 2 vezes ao dia. No entanto, 2 dias antes de uma viagem que a família tinha programado para ir para o litoral do Piauí, a mãe levou a bebê para a pediatra porque ela parou de defecar. Chegando na pediatra, a bebê explicou que é comum bebês ficarem até 7 dias sem evacuar e orientou que medicamentos só seriam necessários após 5 dias, caso o problema persistisse, e que não havia motivo para a mãe se preocupar. Então, a mãe viajou, mas quando chegaram no destino, a criança apresentou sinais de inquietação, irritação, chorava, e à proporção que as horas iam passando, a bebê apresentava sinais intensificados de irritação, choro, e apresentou um outro sinal de sensibilidade na região do bumbum, na região sacral. Dessa forma, a mãe ficou preocupada e até culpou-se por ter viajado, procurou uma pediatra na cidade, mas por ser uma cidade pequena, está num feriado prolongado, ela não conseguiu obter êxito neste sentido. Foi quando, informada por uma familiar, entrou em contato conosco, que prontamente nos dispomos a ajudá-la. Então, o início foi com um atendimento às 18 horas, no consultório chegou a mãe, o pai e a bebê. A mãe segurava a bebê com cuidado para evitar pressionar a região do bumbum, onde ela sentia bastante desconforto, e a mãe relatou brevemente a situação, mencionando orientações que a pediatra tinha recomendado e explicando que a bebê sempre fora muito saudável até então. Então, desde o início, nós observamos a bebê com base nos parâmetros de comportamento da escala Comfort-B, que avalia o desconforto e a dor em pacientes pediátricos. Essa escala originalmente é em contextos de terapia intensiva, e em conjunto com essa escala, a escala visual analógica de dor, a EVA, que mede o nível de intensidade de dor. Essas observações iniciais foram fundamentais para a gente entender melhor sobre as queixas da mãe e a situação real que a gente estava observando na bebê. Planejar, assim, próximos passos para intervenção. Eu mostro para vocês o slide onde tem um gráfico demonstrativo das 2 escalas do início da intervenção. Então, segundo as medidas de escala Comfort-B, ela apresentava forte reação no ambiente como ansiedade, choro e tensão facial, resultando em um score total de 22, em conjunto com a escala EVA de dor. A pontuação foi de 9, indicando um nível elevado de intensidade de dor antes da intervenção. Aí, no outro slide, nós temos aí os objetivos traçados para essa intervenção única, que foi amenizar o sofrimento da bebê e estimular as regiões abdominal e sacral, visando facilitar a última etapa do sistema digestório, a defecação na bebê. Um objetivo bem específico e bem pontual. Seguindo para o outro slide, por que escolhemos a mesalira para essa intervenção? A mesalira, ela se destaca por sua anatomia, que permite acomodar o paciente de maneira independente, sem necessidade de intervenção física direta. A bebê estava sofrendo qualquer toque que a mãe, quando ao segurar ela, pressionasse no bumbum, ela chorava, gritava. Então, era muito sofrimento ter que fazer uma intervenção manipulando a bebê ou segurando-la. Então, a mesalira, ela justifica-se por isso. Colocar a bebê sobre o tampo de ressonância, de vibração, seria o ideal. Também as propriedades terapêuticas sonoras e vibratórias são sentidas diretamente no corpo. Temos aqui a teoria do controle da dor de Melzack e Wall,
que eles dizem que essas vibrações podem bloquear a transmissão da dor no sistema nervoso. Isso ajudaria a reduzir a sensação da dor sentida pela bebê. Também os estudos de Kelch mostram que a música ativa áreas do cérebro relacionadas ao controle do estresse e das emoções. Dessa forma, a mesa lira, uma abordagem holística com benefício que seria ali naquele momento, tanto para o corpo como para a mente da bebê. E neste item 5, complemento a tratamentos médicos, eu cito o que o Arno mostra nos seus estudos. Ele diz que as vibrações sonoras podem reduzir a necessidade de intervenções médicas em bebês com cólica e desconforto. Isso reforça o uso da mesa lira como uma abordagem justificável nessa intervenção. Adiantando para os procedimentos, a sessão durou, em média, 25 a 30 minutos, com 10 a 15 minutos de diálogo com os pais, a observação ao estado da bebê, a preparação da mesa lira, e fazer a acomodação dela na caixa de ressonância do instrumento. 15 minutos de terapia intercalada com execuções e pausas. No total, foram 9 minutos de execução, divididos em 3 etapas de 3 minutos, 6 minutos de pausas, divididos em 3 etapas de 2 minutos. O tempo de pausas e execuções foi ajustado conforme a resposta da bebê, e nós levávamos em consideração os limites de estímulo em virtude da pouca idade dela. A preparação da mesa lira, nós colocamos a parte central da caixa de ressonância da mesa lira, uma manta para afofar e dar mais conforto para a bebê. Essa manta nós fizemos 6 ou 8 dobras, e a bebê foi posicionada de bruços sobre essa manta, em decúbito ventral, como bem demonstra na foto, devido à sensibilidade que ela apresentava na região sacral. Sobre a técnica utilizada, nós utilizamos uma intensidade baixa, um ritmo regular, andamento largo, entre 50 e 60 BPM, com 42 cordas afinadas em Ré a 73 Hz. As cordas mais manipuladas durante a execução foram as centrais e as próximas à borda do lado onde a musicoterapeuta estava tocando. Isso ajudou a direcionar as vibrações no corpo da bebê de forma mais pontual. Abrindo um ponto aqui específico sobre o tom Ré das cordas serem afinadas, né, a 73 Hz. Cito aqui, conforme destaca aqui o precursor da mesa lira no Brasil, Marcelo Petraglia, no seu artigo O Tom Ré, ele diz que esse tom possui uma centralidade significativa dentro do nosso sistema tonal. Dessa forma, está intimamente ligada ao equilíbrio e à harmonia. Então, estes aspectos são fundamentais no contexto de terapias complementares. Também nós tivemos as estratégias, né, nesse procedimento. E para reduzir o impacto das vibrações no corpo da bebê, além da manta, as pausas foram estrategicamente planejadas. Durante essas pausas, conversávamos e brincávamos também com a bebê. Na pausa central, a bebê foi retirada de sobre o instrumento para descansar da posição que estava. E, nesse sentido aqui, nós podemos também abrir um parêntese para mencionar os estudos de Arno, quando ele diz que a música e as vibrações sonoras interagem diretamente com o sistema nervoso. Assim, o uso de pausas é fundamental para respeitar a capacidade do corpo de absorver os estímulos sem sobrecarregar os sentidos. Finalmente, nesse ponto dos procedimentos, eu quero destacar também as observações clínicas, que durante todo o processo a bebê apresentou sinais claros de aceitação ao instrumento, à intervenção em si. Foram observados seu comportamento com base nas escalas, Comfort B e EVA de dor, antes da intervenção, durante e depois.
observamos seu nível de envolvimento com a intervenção. A bebê parecia estar muito envolvida e confortável na experiência, que demonstrou sinais de prazer, sem apresentar desconforto nenhum, ou choro, ou sensibilidade às vibrações ou ao som, considerando o tempo, a técnica, a frequência, o andamento, a execução, a bebê apresentou ótima aceitação. Ao final da última pausa, a mãe retirou a bebê de sobre a mesa e a bebê lutou para ficar. Ela não queria sair, dando sinais de ter gostado bastante da experiência. No resultado, nós podemos destacar que, no final da sessão, a escala Comfort B e a escala EVA de dor indicaram alívio da dor e o positivo gerenciamento do desconforto físico. Cerca de 40 a 50 minutos após saírem do consultório, a mãe ligou informando que a bebê havia evacuado e sem sofrimento. O feedback positivo dos pais demonstrou satisfação e gratidão. Então, temos aqui o nosso slide comparativo, demonstrando aqui os gráficos, as escalas utilizadas no antes e no depois da intervenção, e aqui a gente pode observar que a redução do score Comfort B de 22 para 12 e do score EVA-DOR de 9 para 3. Isso reflete uma melhora global do estado da bebê, e esses resultados demonstram que a intervenção com a Mesalira foi eficaz, não apenas para aliviar o desconforto físico, mas também em reduzir a dor percebida de forma significativa. Nossas considerações finais para essa apresentação: a sessão com a Mesalira revelou-se eficaz no alívio da dor e constipação da lactente, que apresentou evacuação entre 40 e 50 minutos após a intervenção. A aprovação positiva por parte dos pais reforçam a viabilidade da utilização da Mesalira em tratamentos complementares, pediátricos não invasivos. O êxito desse caso pode estimular a adoção da Mesalira em práticas de musicoterapia infantil, considerando-a como um recurso terapêutico. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Oi, Leila, muito legal, muito obrigado, viu, por compartilhar esse um estudo de caso, né, assim, e acho Isso, que com muitas, sim, resultados muito bons, né, assim. Então, eu muito bons. agradeço muito a oportunidade de ouvir, assim, e receber essa contribuição tua, acho que não só para nós aqui, que estamos, assim, também sempre tentando estudar e entender os efeitos da mesalira, mas acho que para todo o público que está aqui está bem interessado nisso também. Bom, as perguntas em relação, depois a essa apresentação da Leila, a gente vai poder colher algumas delas no final, tá? Então, eu queria passar agora a palavra para o Rafael, né, que vai contar para a gente de uma metodologia específica que ele tem desenvolvido, assim, estudado e trabalhado, que acho que pode ser uma ferramenta muito interessante para o trabalho com a mesa Lira. Então, Rafael, muito bem-vindo e a palavra está com você. Muito obrigado, Marcela. Leila, parabéns, painel maravilhoso. Acho formidável a gente poder se reunir aqui para poder discutir um instrumento que eu me dedico tanto a utilizar hoje nos meus atendimentos, nas minhas práticas e até em outras experiências de produção para jornadas mais coletivas. Então, diversas explorações aí que tem caminhos maravilhosos. Então, um deles é essa utilização pediátrica, né, Leila? Então, maravilhoso essa abordagem. Bom, eu sou o Rafael, vou me apresentar rapidamente para a gente conseguir trazer esse estudo que eu venho feito aí há aproximadamente 4 anos. Eu sou técnico em produção musical, faço e acompanho esses processos de produção musical para construção de paisagens sonoras, baseados em Murray Schafer, para a construção de alterações de estado de consciência através do som
Faço um monte de práticas, tanto de atendimentos individuais quanto coletivos, tanto para empresas quanto para ambientes privados, e tenho um instituto de estudos de terapias integrativas na Zona Sul de São Paulo, onde eu moro. Então, muito prazer, agradeço a todos que estão aqui presentes para escutar um pouquinho dessas experiências que a gente tem para compartilhar. Lembrando que sempre ao final, ou até durante a minha apresentação, a Inês vai acompanhando as perguntas, então se vocês tiverem, acho que depois vai ser bacana a gente conseguir passar por elas e trocar um pouquinho, tá? É um assunto muito interessante, mas pode gerar dúvidas. Então eu vou compartilhar a tela aqui, espero que vocês consigam ver. Marcelo, você me confirma se tá tudo ok, tá bom? Tudo certo? Sim, acho que sim, tá tudo certo. Deu para. Perfeito. Estamos te vendo aqui. Então, o assunto que eu vou falar um pouquinho mais a fundo, mas de maneira rápida também, é a variabilidade da frequência cardíaca. Esse é um estudo realizado relativamente novo, dos anos 90, o estudo da variabilidade da frequência cardíaca para análise do nosso sistema nervoso autônomo. E uma brasileira em Harvard, chama professora doutora Thalita Dias, ela trouxe essas informações, essas práticas, essa metodologia para o Brasil, com todos esses estudos que ela vem fazendo, e conseguiu realizar um curso de formação, né, em uma formação técnica em variabilidade da frequência cardíaca. Eu, a convite de um amigo meu fisioterapeuta, fui fazer e comecei a implementar essa técnica da variabilidade da frequência cardíaca nos meus estudos de terapia sonora, terapia vibroacústica. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho como funciona essa técnica, né, essa medida, mas é uma medida bastante simples, mas que precisa de uma tecnologia básica para que a gente possa analisar. Ela é medida da função autônoma, né, do nosso sistema nervoso, e ela consegue entender a modulação, né, do sistema nervoso parasimpático e simpático dentro do nosso corpo, né, em tempo real. Essa modulação é analisada através do cálculo dos intervalos das ondas RR, né? Do intervalo do módulo sinusal, do nódulo sinusal. Então, quando a gente consegue analisar quantos milissegundos entre um batimento, né, o intervalo R, entre o outro próximo R, o próximo batimento, a gente consegue entender qual a variação, qual a variabilidade que existe entre um batimento e o outro, tá? Então, o que acontece? Quando a gente analisa esses batimentos, a gente consegue observar o sistema nervoso, né? Essa função e o controle da manutenção do nosso bem-estar, do nosso relaxamento, regeneração, ou do nosso estresse, né? Da luta e fuga. Lembrando que o sistema nervoso autônomo, ele não pode, a gente não está querendo só proporcionar o relaxamento ou só proporcionar a luta e fuga, né? É importante que o paciente, por exemplo, se torne adaptável ao estresse. Então, ele consiga ativar com mais eficiência a resposta parasimpática numa situação de relaxamento, que muitas vezes é o caso da terapia sonora, e ao mesmo tempo ele possa ativar a resposta simpática quando ele precisa efetivamente fornecer energia para o corpo para resolver alguma situação de estresse, algum estímulo externo ou interno, né? Um processo de infecção ou um susto, por exemplo, né? Quando a pessoa está apaixonada, naturalmente a gente já consegue ver uma mudança do sistema nervoso para uma resposta simpática. Então, vários estímulos, até respirar, até engolir, né? A deglutição, tudo ativa de maneira instantânea a resposta simpática e a parasimpática. E essa resposta instantânea faz com que a gente consiga fazer essa mensuração em milissegundos de um batimento e outro, tá? Bom, a gente tem três índices que eu vou passar rapidamente para vocês, mas são índices muito importantes para que a gente possa analisar esse estudo e entender um pouco melhor, tá? O primeiro deles é o SDNN, ele é o desvio padrão das diferenças entre intervalo de tempo, entre cada intervalo do batimento cardíaco. O que significa isso? A gente consegue entender uma média da diferença entre todos os batimentos cardíacos. Se eu consigo analisar 250 batimentos cardíacos, 300, enfim, 5 minutos de batimento cardíaco, que é o recomendado, a gente consegue tirar uma média da diferença entre esses batimentos, da oscilação, da variabilidade disso. E a gente consegue entender que quanto maior o SDNN, melhor a função autonômica, melhor a resposta do sistema nervoso autônomo, tá? Quando a gente vai para o RMSSD, ele tem a mesma razão de entender a média,
dos batimentos, mas ele faz um cálculo da relação dos batimentos ao batimento seguinte, consecutivo. Tá? Isso faz com que a gente entenda, na parte fisiológica, a liberação, né, da noradrenalina, no caso da resposta simpática, e da acetilcolina, no caso da resposta parasimpática. A acetilcolina ela tem uma recepção muito mais rápida, ela não precisa de um mensageiro. Então, a oscilação, né, em milissegundos do batimento cardíaco, quando a resposta é parasimpática, é muito mais rápida. Isso faz com que a análise desse RMSSD faça com que a gente entenda a resposta simpática com mais precisão. Então, ele é mais sensível, tá? E aí a gente vai para o PNN50, que é um percentual, não é um número em milissegundos, como os outros dois. Ele faz um percentual de todos os batimentos que tiveram uma variação maior do que 50 milissegundos. 50 milissegundos é uma convenção científica, né, da comunidade científica, que revela uma melhor variabilidade, tá? Então, 50 milissegundos é uma boa variabilidade cardíaca. Então, isso faz com que esse PNN50 mostre para a gente uma média de percentual de variações positivas dentro daquele intervalo que a gente captou. Esses três são os principais. A gente não vai entrar em todas as possibilidades aí para que a gente possa realmente observar as nuances do trabalho com a mesalira a partir desse tipo de captação. Então, a captação é feita a partir desse aparelhinho, um aparelho muito bacana, porque ele é relativamente barato, perto de todas as outras medições que a gente possa ter com eficiência científica, né, para estudos científicos publicados. Então, é um aparelho que a gente coloca no nosso dedo indicador, e a partir do momento que a gente capta isso com outro aparelho que recebe a conexão por Bluetooth, a gente consegue fazer a medição durante o tempo que a gente precisa, e após isso a gente consegue extrair isso, né, para um relatório chamado Cubius. Esse software ele é um software científico para análise dessa variabilidade. Esse relatório aqui que vocês estão vendo é um tipo, né, um exemplo do relatório do Cubius, que vem com todas as informações necessárias para a gente analisar. Ele trabalha tanto com esses domínios que eu passei para vocês, né, mas eles também trabalham com índice de estresse, índice simpático e parasimpático, e outras informações não lineares, né, teoria de caos, esquema Poincaré, tem vários sistemas bacanas para a gente poder observar. Vamos lá, vamos para as vias aqui do que a gente trouxe. Vou trazer alguns relatórios para que a gente consiga perceber o antes e o depois. Lembrando que a gente tem sessões diferentes. Nesse caso, a gente sempre vai, nesse caso, nesses três próximos casos, a gente teve uma medição realizada 5 minutos antes e 5 minutos depois do atendimento, para que a gente possa comparar a pessoa com ela mesma, não com uma média, tá? E que a gente possa comparar a pessoa na mesma posição que ela estava no começo, tá? Então, a gente tem uma medição equivalente aqui. Então, a gente fez um atendimento aqui, eu fiz um atendimento com uma pessoa, um homem nesse caso, e esse atendimento englobava a mesalira. Por que eu vou falar englobava? Porque os outros eu vou falar exclusivamente mesalira e tubos sonoros. Nesse caso, englobava porque tinha prática com outros instrumentos terapêuticos, tá? Quando a gente observa esse começo aqui, a gente observa o SDNN, lembrando, a média de intervalo. Olha que legal, a média dele, né, já era uma média saudável, 55,7 milissegundos. O RMSSD era 62 milissegundos, o que não é ruim, porque ele tem uma resposta ainda maior do parasimpático. E o PNN50 dele não era tão grande, tá? Então ele tinha um 8% de PNN. Quando a gente olha depois, né, dessa sessão de 60 minutos, a gente teve um crescimento muito grande, né? O SDNN aumentou quase 100%, 110, né, milissegundos em média de variabilidade entre os batimentos. O RMSSD cresceu 100%, então 124 milissegundos, e o PNN50, olha, cresceu 270%, né? Foi para 32%, o que é um PNN muito relevante, que a gente está falando que a gente teve 32% de todos os batimentos captados, né, dentro de 5 minutos, acima do 55 de variação entre um batimento e outro. Isso é muito bacana porque a gente começa a observar o efeito benéfico, e quando a gente faz um acompanhamento nesse tratamento, eu posso fazer um relatório, né, de evolução desse paciente. Então, eu consigo entender como ele chegou da primeira vez, como ele foi,
como ele chegou da segunda vez e como ele foi. E aí a gente vai escalonando esse atendimento, esse acompanhamento terapêutico para tornar ele cada vez mais, de novo, adaptável. E não relaxado necessariamente, mas adaptável àquelas situações de estresse. Bom, agora eu vou entrar nos exclusivos. Esse aqui é uma paciente, vocês vão ver percentuais menores, e é uma paciente com imunodeficiência. É muito bacana porque a gente consegue fazer uma comparação com um próximo paciente, que vai ser um paciente completamente saudável. Essa paciente, ela tinha números baixos, ela é uma paciente de aproximadamente 30 anos, e os números são relativamente baixos para a idade dela, e para ela não é sedentária, enfim, então é um número baixo, tá? Isso geralmente demonstra um índice de estresse alto. Então, naturalmente, o estresse físico dela é mais alto por causa do processo, né? Da imunodeficiência. E isso foi parte de um tratamento que ela estava fazendo. O SDNN estava 31%, o RMSSD também, e o PNS 50 estava em 3%. E olha que bacana, mesmo essa paciente que a gente trabalhou, eu consegui ter um resultado positivo depois da sessão, 5 minutos depois dos 50 minutos só de mesalira e tubos sonoros, de 31 para 44, de 31 para 45, então aí 40% de evolução. E o PNN foi para, aumentou 138%. Continuava baixo, né? Porque é um processo complicado, a imunodeficiência, mas mesmo assim a gente conseguiu ter uma evolução. Então, muito bacana esse resultado. E aí eu vou passar para um paciente saudável, que era um paciente que já conhecia a prática da mesalira. Então ele já tinha afinidade com isso, né, um pouco de ressonância em relação a esse tipo de trabalho. E vamos ver aqui esses números aqui que foram bastante bacanas aqui. Ele tinha, números super saudáveis, então 63% de SDNN, RMSSD 48% e o PNN 21%. Olha quanto ficou depois de 50 minutos de mesalira e tubos sonoros. Assim, é impressionante. A gente teve um incremento aí de 200% na variabilidade da frequência cardíaca, média. No sistema parasimpático, né, na sensibilidade do MRSSD para o sistema parasimpático ainda maior, então ele mostrou que a gente conseguiu ativar profundamente o estado de repouso e regeneração dele. Então a gente conseguiu ir para um relaxamento muito profundo. E o PNN 50 de 60%, né? 180% de crescimento, sendo que já era alto. Então é muito bacana ver o resultado que isso teve. E aí eu vou trazer um último, porque é mais uma provocação do que eu tenho estudado. E hoje eu tenho estudado o atendimento completo, fazendo essa medição no processo do atendimento completo, não só 5 antes e depois. Isso tem várias nuances, isso pode afetar o processo científico, então não é possível fazer uma acumulação de estudos, mas eu vou trazer um caso interessante, que é desse paciente, que a gente fez o trabalho completo. Olha que interessante, eu vou explicar para vocês. A gente teve 5 minutos antes, 5 minutos depois, naturalmente, da medição, sem a mesalira e sem os tubos sonoros. A gente teve os primeiros, né, dos 5 até os 13, a gente teve tubos sonoros, mesalira a partir desses 13 minutos, e aí a partir dos 23 aqui, ó, a gente teve uma redução, que foi quando eu fui finalizando, né, saindo da mesalira, finalizando o trabalho, e aí os 5 minutos finais. Olha que interessante a mudança da variabilidade da frequência cardíaca enquanto a mesalira estava ativada, né, sendo tocada. É impressionante esse gráfico, porque esse gráfico mostra para a gente o aumento da variabilidade da frequência cardíaca. E imediatamente aqui, né, coisa de 20 segundos, que sejam 40 segundos, porque eu não tenho a precisão exata de quando eu comecei a mesalira aqui. Mas olha esse intervalo aqui, né, um intervalo de 10 minutos de muito aumento da variabilidade da frequência cardíaca. Então é uma resposta muito rápida do nosso corpo aos estímulos. Só que ao mesmo tempo eu vou mostrar uma outra coisa, porque é para realmente a gente quebrar um pouco a cabeça juntos aqui. E foi uma coisa que eu fiquei muito tempo tentando estudar e entender. Falei com a Thalita por um tempo também para entender essas nuances. Primeiro, isso é formidável para mim, porque a gente mostra o efeito que a mesalira tem, mas ao mesmo tempo eu vou trazer para vocês que apesar da variabilidade da frequência cardíaca dele estar muito mais alta e aumentada, estimulada nesse período, as outras informações, aquele da resposta parasimpática, que é o RMSSD,
e o PNN50 estavam abaixo. Então, o que significa que existe um estímulo alto no corpo, né, um estímulo alto nas frequências e nas ondas cerebrais, e por isso uma influência muito direta ao sistema autônomo, né? Então é muito legal essa correlação, e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esse atendimento foram 35 minutos, tá? Porque eu medi o tempo todo, então eu não queria saturar, né, esse processo. Então vamos lá. Quando a gente olha o antes e o depois, maravilhoso, a gente teve uma evolução bacana, então o SDNN evoluiu a 62%, o RMSSD teve uma evolução boa, porque ele já tinha um RMSSD bastante alto, ele estava muito mais relaxado na média dele, né? Estava em 87 milissegundos já. E o PNN dele de 50 estava excelente já também, 70%. Então ele estava bem, ele não estava com um índice de estresse muito elevado. Tem outros fatores aqui, né, no domínio da frequência, outras informações que a gente conseguia observar que ele relaxou. Então, esse LF-HF é 1.2, foi para 0.7. Quanto menos tiver, mais sensível é o relaxamento, a resposta ao relaxamento, tá? Então, muito bacana, a gente teve bons resultados. Só que aí eu fui ver durante, né? Fui pegar aquela parte, aquele monte que deu. Eu falei, nossa, deve estar maravilhoso, ele deve ter relaxado super. E a gente teve, sim, um crescimento de 85% do SDNN, então, bacana, muito legal, comparado ao pré, né? E ao pós, foi de 14%, ou seja, ele evoluiu muito durante a sessão, e daí, depois que terminou, reduziu, mas ainda estava positivo, super legal. O RMSSD, no entanto, tanto em relação ao pré quanto ao pós, era negativo. E o PNN50 também, tanto em relação ao pré quanto ao pós, era negativo. E aí eu fui falar, professora Thalita, né, como que eu posso falar que ele relaxou um monte aqui, a variabilidade da frequência cardíaca dele mostrou maior adaptabilidade ao estresse, mas o parasimpático dele não parece estar ativado o suficiente, está menos do que antes e depois. E aí ela me explicou, toda atividade que está sendo feita, qualquer estímulo externo que esteja sendo realizado ao corpo, influencia direto no nosso sistema nervoso autônomo. Então, a receptividade, né, do corpo a esse processo da mesalheira dos tubos sonoros estava acontecendo naquele momento. Ele estava num processo de modulação, neuromodulação, né, um processo de recepção dessa vibração, que sim, é bastante grande, vibra o corpo inteiro, né, tem um processo de ondulação, de modulação através das ondas sonoras. Então, ela falou, esse processo realmente estava mostrando que o corpo dele estava se modulando naquele momento. Estava recebendo muita informação. Então, o bacana é a gente entender que antes e depois existia uma evolução, mas durante existia um processo terapêutico acontecendo. E isso que é maravilhoso para a gente entender, né? O quanto a mesalheira e os tubos sonoros conseguem construir um processo terapêutico durante, né? Durante aquele processo. Vai passar, vai diminuir depois, mas a diferença fica. E a gente consegue ver essa evolução no acompanhamento. Então, eu queria compartilhar todas essas experiências com vocês, tudo isso que eu consigo observar através da minha pesquisa, porque eu acredito que é um caminho bacana para que a gente possa se aprofundar, entender mais a força, né, a força terapêutica que a mesalheira tem. E isso para mim comprova, né? Eu tenho, são muitos atendimentos e eu vou falar que mais de 85% deles resultam no antes e depois satisfatório, mas 99% existem evoluções, né? De um atendimento para o próximo, existem reais evoluções. Então, agradeço vocês aqui é, por essa oportunidade de compartilhar esse tipo de conhecimento, informação. E, por favor, quaisquer dúvidas, qualquer reflexão aí que vocês puderem trazer, vai ser muito relevante para a gente poder aprender junto, né? Acho que essa é a importância do painel, para a gente construir esse caminho de conhecimento do estudo, tá bom? Agradeço vocês. Aqui tem uma importância aqui da variabilidade da frequência cardíaca, mas claramente, como a gente falou anteriormente, a gente tem essa relevância do sistema nervoso simpático para a luta e fuga, mas uma adaptabilidade que é importante a gente entender. A adaptabilidade da frequência cardíaca resulta em melhor senso de bem-estar, melhor performance física, né? Hoje é utilizada a variabilidade da frequência cardíaca para análise preditiva dos atletas para contusão, né? Quando a variabilidade da frequência cardíaca está baixa,
eles não entram em campo, eles não entram no jogo, porque a facilidade de se contundir é maior. Né? Relaxamento, recuperação, performance cognitiva, um monte de coisas. Então é muito bacana a gente entender a relevância dessa variabilidade e quanto a mesalíria e os tubos sonoros conseguem trazer o aumento dessa adaptabilidade. Qualquer dúvida, segue meus contatos aqui. Agradeço vocês e espero que a gente consiga se falar aí pelo chat depois. Obrigado, Marcelo. Muito legal, Rafael. Te agradeço muito aí, nossa, todo esse trabalho de destrinchar essa tecnologia, Sim, né, e toda essa metodologia, na verdade, de acompanhamento do que está acontecendo, né, e eu acho super importante, é uma coisa que nos falta muito, né, a gente vê as coisas acontecendo, mas não é, nem sempre é fácil assim, entender o que está acontecendo e, inclusive, comunicar o que está acontecendo, né. Eu acho que você encontrou realmente aí um caminho, uma ferramenta que pode ser de grande auxílio. Então, vamos seguir conversando e é isso. conseguir trazer isso cada vez mais presente dentro do trabalho, né? Muito Obrigado, bem, Marcelo. legal. Vamos agora então passar para Melissa. Melissa Lima, a palavra está com você, querida. Oh, muito obrigada, boa noite a todos e todas. Marcelo, Inês, gratidão pelo convite. Um prazer aqui compartilhar essa mesa com os colegas Rafael, José, a Leila. Parabéns, Rafael, parabéns, Leila. Eu vou começar exibindo aqui meu slide, ok? E enquanto eu vou aqui me apresentando, aparecendo para vocês? Sim? Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu escolhi esse título. Peraí, opa, deixa eu retornar aqui. Estratégias de musicoterapia receptiva para organização sensório-emocional. Mesa lírica e tubos sonoros, intervenções. Gente, eu não estou conseguindo tirar aqui esse quadradinho de vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui minimizar. Pronto, consegui. Mesa lírica, então, em tubos sonoros, intervenções com pessoas neurodivergentes, tá? Então, eu sou Melissa, sou musicoterapeuta, eu sou membro atual da diretoria da Associação Baiana de Musicoterapia, se chama ASBANT. Coordeno atualmente um grupo de trabalho voltado ao TEA, né, ao autismo, aqui na própria ASBANT. Sou educadora musical e mestranda, concluindo agora o mestrado no programa de pós-graduação em música da UFBA. Meu objeto de estudo, inclusive, assim, é o desenvolvimento de aspectos musicais e não musicais em crianças neurodivergentes, né? Então, através da música, do estímulo musical, o que a gente consegue desenvolver. Sou idealizadora e coordenadora do espaço A Casa da Música, que é um espaço de educação musical e musicoterapia, que fica aqui na Bahia, onde eu moro atualmente, ok? Como eu percebi que no YouTube, né, acompanhando a gente, tem pessoas que não são musicoterapeutas, tem pessoas que são curiosas da mesa lira, né, mas que não conhecem, nunca experimentaram. Eu trouxe esse quadrinho aqui, né, breve, assim, para a gente entender que a mesa lira, o monochord table, né, ele existe aqui em vários formatos, em várias afinações, né, inclusive cadeiras, né. A gente tem relatos de mesa lira funcionando também em UTIs, né, fora do país. E aqui no Brasil, eu atualmente, né, uso esse modelo, que é o projeto, né, que o Marcelo conseguiu introduzir aqui, né, que então, para quem não sabe, é um monocorde, né, com 42 cordas, todas afinadas na mesma frequência, que é um Ré, nessa afinação mais baixa, em 432. É um instrumento de terapia de som, também utilizado na musicoterapia, que estimula, então, tanto o nosso sistema tátil quanto auditivo. É um estímulo, sim, para a construção, então, de processos terapêuticos, provoca variabilidade da frequência cardíaca, né, como o Rafael bem apresentou, provoca mudanças no sistema simpático e parasimpático, e o que ele está querendo, inclusive, aí, né, está investigando, né, querendo comprovações, nessa diminuição da ansiedade, né, que embora a gente tenha relatos verbalizados, é muito bacana observar esse estudo do Rafael. E os tubos sonoros, né, para quem não conhece, são 7 tubos suspensos, compostos por esse carrilhão aqui de 7 tubos, né, afinados num ciclo de quintas,
onde a pessoa, então, deitada ali sobre a mesa lira, ela fica embebida, né, tanto nos tubos acima quanto nesse ré de baixo, sendo que esse tubo central é o mesmo ré da mesa lira, né? Então, aí a gente pensa assim, poxa, essa utilização terapêutica da mesalíria dos tubos sonoros, né? E nesse quadro que eu trago aqui, que é no acolhimento, na organização, na regulação sensório-emocional de pessoas neurodivergentes, seria então o quê? É uma massagem sonora? É uma terapia de som? É uma musicoterapia receptiva, né? E a gente pode pensar, né? Então, qual a intenção que a gente tem quando a gente utiliza esses instrumentos com essas pessoas neurodivergentes, dentro de uma sessão, dentro de um processo terapêutico já acontecendo, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter? A gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. Eu quis trazer aqui as experiências musicais, né? O Bruxa, que é musicoterapeuta, né? Ele descreve que a musicoterapia ela pode ser receptiva e pode ser também interativa, né? E aqui eu coloco essa musicoterapia interativa que está no lado direito aí do quadrinho de vocês, né? Como improvisação, composição, recriação, que é o que eu utilizo ali dentro desse quadro de atendimento com essas crianças neurodivergentes, né? Então, assim, na maior parte das sessões é isso que acontece, é uma musicoterapia interativa, a gente busca a interação com essa criança através do som, da música e da vibração acústica também, né? E ela pode ser receptiva, né, que é onde a gente assim, permite que esse paciente, essa pessoa em atendimento, ela escute, ela ouça, ela, enfim, ela tem essas sensações mais táteis, né? E por isso sim que eu estou trazendo aqui do lado esquerdo, né, essas duas imagens aí da mesa lira, uma menina deitada sobre a mesa, né, e aqui embaixo eu dedilhando. Vamos passando aqui para frente. Então, para quem não sabe o que é musicoterapia, nunca acessou musicoterapia, ou tem dúvidas, né? Musicoterapia não é educação musical, musicoterapia é uma ciência, uma profissão ali que ela é aplicada por musicoterapeuta qualificado, então a gente estuda para ser musicoterapeuta, né? E a Federação Mundial de Musicoterapia, ela define como utilização profissional da música e dos seus elementos, como intervenção em ambientes médicos, educativos, cotidianos, com indivíduos, grupos, famílias, comunidades, que procuram otimizar a sua qualidade de vida e melhorar a sua saúde e bem-estar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual e espiritual, né? E o Bruxa, ele fala, então, que todo o processo musicoterapêutico, ele precisa, sim, ter intervenções que sejam sistemáticas, planejadas, longitudinais e sequenciais, né? E isso é o que vai assim, divergir ali entre o que de fato vai ser a musicoterapia receptiva, no que eu venho trazer hoje aqui para vocês, e até que ponto, né, a gente deve ou não deve chamar de massagem sonora, né? A gente entende que massagem sonora é algo pontual, ela acontece pontualmente, né? A musicoterapia é esse processo musicoterapêutico, ok? E essas intervenções, então, elas são intervenções que querem ali cuidar, né, de condições e olhar as necessidades biopsicossociais, né, do sujeito em atendimento. Eu quis trazer isso aqui para a gente deixar também bem claro, né, o que que é do som, elemento do som, o que que é elemento da música, né, e o que está ali dentro desse ambiente, desse espectro da musicoterapia. Então, quando a gente pensa no som, em elementos do som, a gente pensa na altura, intensidade, duração, né? No timbre, que é a cor do som. Quando a gente pensa em elementos da música, a gente pensa no andamento, né? Que tem ali um coração batendo, um pulso, que ele pode variar ou não. A gente pensa na dinâmica, que é o forte e fraco. A gente pensa no ritmo, né? A gente pensa na harmonia, na melodia, na forma da música. Quando a gente pensa na musicoterapia, esses elementos, a gente tem sim que conceber o som, né? Tudo que a gente viu ali nos elementos do som, nos elementos da música e também na vibroacústica, né? Que é esse elemento a mais. E o que eu trouxe aqui embaixo é algo que eu tenho percebido que faz toda a diferença no atendimento com a mesalíria com os tubos sonoros, que é a periodicidade, a velocidade do dedilhado, a alternância entre som e silêncio, né? Que a Leila bem apresentou aqui na fala dela, né? O padrão rítmico que a gente estabelece, né?
e a própria afinação da mesa. Então, se a gente tem 7 tubos suspensos, o Ré, né, o tubo central é o Ré, e esse Ré, ele é o mesmo Ré da mesa lira, eu não posso ter uma mesa lira afinada de uma forma diferente que os tubos estejam se apresentando ali dentro do espaço, né? Então, a gente tem que pensar que se a sala está climatizada, é um tipo de ambiência, né, climática ali, e a afinação também vai ser uma, né? E algumas outras variações que eu venho pesquisando, assim, do próprio peso da massa, né, corporal, assim, da pessoa, ok? Uma coisa importante da gente entender é que, como ela é um monocórdio, então, como esses restos todos, eles têm eles são afinados, né, de uma afinação bem próxima, então a gente, quando vai afinar a mesa lira, a gente não tem um ouvido de robô, então a gente vai afinando ali, né, por nossa sensibilidade, né, auditiva, então essa forma de afinar, que nem é tão afinada, igual um robozinho, e não pode ser desafinada, que é o que vai dar esse grande espectro, né, harmônico, no caso, né. Então, quando a gente vai fazendo esse dedilhado, na própria forma que a gente dedilha, a gente vai sentindo e vai ouvindo, né? A harmonia de afinação, vamos dizer assim, de corda após corda, né? E conforme a gente vai aumentando a velocidade, assim, a intensidade ela vai aumentando também. Né? Então, tem a força com que a modulação da minha força, né, do meu dedo na corda, a velocidade com que eu dedilho, e tudo isso vai fazer diferença em quem e no corpo, né, nesse campo de quem está ali deitado sobre a mesa. Trago aqui alguns cuidados importantes da gente falar aqui, né? O próprio espaço físico da sala, né? E aí, com isso, a gente pensa na afinação, que eu acabei aqui de falar para vocês, né? Na chegada dessa pessoa em atendimento, então a anamnese, importantíssima, né? Pensando sempre nessa ecologia sonora, nessa paisagem sonora dentro da sala, nesse ambiente da sala, identidade sonora musical, né? Será que serve para todo mundo, né, essa mesa lira? Será que serve para todo mundo o som dos tubos sonoros, né, o som agudo do tubo? A gente tem que falar assim, pensar na iatrogenia, né? E por isso que uma preocupação que eu tenho assim muito grande, né? Com quem é esta pessoa que está tocando a mesa lira e para quem ela está tocando, né? Então, se a gente não passa por uma anamnese, não identifica a identidade sonora dessa pessoa, né? Toda uma ficha biográfica dessa pessoa que está em atendimento, a gente não tem tantas ferramentas para a gente cuidar do ambiente, né? E da sessão, organizar essa sessão de modo a evitar uma iatrogenia, né? Iatrogenia, ela pode acontecer por fatores biológicos ou patogênicos, psicológicos, afetivos, psicossociais e estéticos também, né? E trago aqui exemplos do lado direito, onde tem a maçãzinha, a palpitação, né? O aumento de pressão arterial, em gestantes, o que eu tenho costumado fazer, se a pessoa está gestante e ela quer fazer a sessão, eu coloco um colchãozinho no chão para ela, então ela fica no chão, ela recebe o estímulo auditivo da mesa lira, né? E uma vibração indireta, ela não está diretamente ali recebendo esse estímulo, né, da madeira para o corpo dela. Incômodo físico, emocional, mental, hiperestimulação sensorial, tátil, auditiva, né, e que aí sim a gente vai entrar no que acontece com essas crianças neurodivergentes e pessoas neurodivergentes, né, e desregulação sensorial, que pode ocorrer sim, né. Então, a gente pode também pensar que nem para todos a mesa lira, ela é saudável, ela é boa, é bem-vinda, né? Para algumas pessoas, elas, né, se sentem mais confortáveis, por exemplo, deitadas embaixo. A gente vai ver uma foto de uma criança aqui que ela demorou muito tempo para subir na mesa. Ela gostava de deitar embaixo da mesa e dedilhar, ou pedir que eu dedilhasse a mesa. E a gente precisa ter manejos e cuidados, né? Então, eu coloco aqui a higiene social acústica do próprio Schaefer, acomodação sensorial, auditiva e tátil, suporte emocional e acolhimento, né? Então, a gente precisa estar preparado, sim, né? Para qualquer, assim, reflexo, né? Até, assim, a gente poder fazer manejos, né? Durante a sessão, assim, se a gente perceber que não está sendo ali agradável, né? Confortável para quem a gente está atendendo. É, Quando a gente pensa em pessoas em condições neurodiversas, né, e a gente pensa na musicoterapia hoje, a gente precisa sim alinhar essas novas práticas da musicoterapia com essa visão da neurodiversidade, né, entendendo que quando a gente vai se flexibilizando e entendendo que
a mesalira ela pode fazer parte da musicoterapia receptiva, a gente pode trazer uma segurança emocional a essa pessoa, né, neurodivergente. A gente pode nutrir a mudança de visão social, né, na própria sociedade. Então, entendendo que essas pessoas neurodivergentes, elas podem experimentar, né, novos instrumentos terapêuticos. E, enfim, eu trago aqui a Singer, né, que em 99 ela trouxe o termo neurodiversidade. O Ortega, ele tem esse artigo bem interessante, Sujeito Cerebral e Movimento da Neurodiversidade, né? Então, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre a neurodiversidade, ela é uma evidência biológica hoje, né, de que há uma variabilidade ilimitada dos sistemas nervosos humanos. Então, quanto mais estímulos ambientais diferentes a gente vai recebendo, mais sistemas diferentes a gente vai tendo, né, e vai lidando. Então, os estímulos ambientais, eles influenciam sim na percepção e aprendizagem do sujeito. Bom, no atendimento, né, à criança, no atendimento da clínica infantil, o que eu tenho percebido, assim, né, desses casos que se apresentam para mim, então, assim, crianças que chegam num nível de estresse muito grande, seja porque os pais estão se divorciando, existe um processo judicial, existe crianças que chegam em condições de estresse por conta de um trauma que aconteceu, né, ou na escola ou em casa, né, transtornos de ansiedade, isso tem sido cada vez mais frequente, né? Hoje eu atendo uma criança com síndrome de Williams e a mesalira tem sido fantástica, assim, para essa criança que já está um jovenzinho, e transtornos do neurodesenvolvimento em geral, né? E aí meu foco está mais no espectro do autismo, né? Mas generalizando aqui mesmo nos transtornos do neurodesenvolvimento. E com resultados alcançados, percebendo que a mesalira e os tubos, né? Então, são só para contextualizar vocês entenderem, né? Então, são sessões que eu recebo essas crianças na musicoterapia interativa e tenho a oportunidade de levá-las para a sala da mesalira, que é uma sala grudadinha do lado, né? Por muito tempo, eu atuei na mesma sala, com a interativa e receptiva. Então, às vezes, ficava bem fácil da criança até a vontade própria, assim, ela pulava na mesa, ela deitava embaixo da mesa, né, e hoje eu convido, eu combino, eu faço esse contratinho antes, assim, da gente ir para outra sala, né, e faço disso um evento especial. Então, alguns resultados alcançados, assim, com as crianças, a gente tem percebido a diminuição da agitação corporal, favorecendo, então, sustentação na sessão, na atividade musicoterápica, então, entendendo que, às vezes, ela chega, eu faço o acolhimento na mesalira, e depois a gente vai para a sala de musicoterapia interativa e a gente tem uma outra organização, outro ambiente ali de interação musical, né? Onde a mesalira antes e os tubos, né? Eles conseguiram ou promover ou manter ali uma organização, né? Sensório-emocional. A gente percebe, então, que a mesalira, né, e a partir de um tempo considerável, assim, tocando, ela diminui, então, movimentos repetitivos, né, flappings, estereotipias, ecolarias, estereotipias verbais, então a gente percebe até que dá uma diminuída nessa agitação corporal e na ansiedade também, nesse nível de ansiedade que está ali sendo apresentado, né, no momento que ela chega. Auxilia na regulação sensorial, e estimula a regulação emocional, né, e o compartilhamento da atenção. E no atendimento ao adulto, alguns casos que eu tenho assim, experimentado a mesa, e aí nesses casos é apenas sessão com a mesalira com os tubos sonoros, e alguns outros instrumentos que eu uso que fazem parte desse setting, dessa musicoterapia receptiva. Então, TDAH, depressão, paralisia cerebral, sequelas de acidente vascular encefálico, transtornos do sono, transtornos de ansiedade, estresse, Alzheimer, Parkinson, e alguns resultados alcançados: relaxamento muscular, diminuição da espasticidade, relaxamento mental, emocional e físico, alívio de dores crônicas, motivação e bem-estar, melhora na qualidade de sono. Sendo que eu vou dar aqui uma ênfase à diminuição da espasticidade, isso é incrível, porque algumas pessoas com paralisia cerebral, que elas têm a oportunidade de deitar na mesa, assim, o que eu tenho presenciado lá, assim, após uns 3 minutos, 3 a 5 minutos de mesa, o braço já vai abrindo, os dedinhos vão abrindo, e é o momento que o fisioterapeuta, ele pode fazer os manejos, né, nessa pessoa. E a outra é a melhora na qualidade de sono. Então, a gente tem cada vez mais também recebido, não só crianças, mas adultos, com insônia,
né, com transtornos do sono, e a mesalira, ela tem mostrado, assim, um recurso, assim, com forte potencial de melhoria nesse quadro. Bom, é, esse garotinho que está aqui do lado esquerdo, ele está sorrindo, ele está feliz em cima da mesa. Ele é um menino que tem uma agitação corporal assim muito grande, um menino com muita estereotipia motora e vocal também, muito ecolálico. E, e ele é um menino que logo no meio, né, tem as mesmas fotos ali dele, no mesmo dia, né, só que ele ali brincando com a mesa, ele testando essa mesa. Então, ele é um menino que explora muito, né, ele está dentro do espectro do autismo, e ele é um menino que explora muito. Então, ele gosta muito de dedilhar a mesa, ele próprio, né, e ele, como ele tem uma estereotipia de ficar dando tapa, e a gente vai ver no videozinho que eu vou mostrar logo a seguir, eu vinha trabalhando com ele, nessa época ele estava pequenininho, hoje ele está grande, esse cuidado também com as cordas, né? O que que a gente pode fazer com a nossa mão, né? O tapa, né? A percussão com a mão toda, a gente vai fazer na pele de um tambor, na pele de um pandeiro, né? Na mesa lira, como é que a gente pode fazer? Então, a gente foi começando a descobrir também essas cordinhas na mesa lira e trabalhando com ele essa organização dele, a organização do corpo dele, né, o planejamento sequenciado de ele tocar uma corda após a outra, modulando a velocidade do dedilhado dele, a intensidade da força dele, então cuidando também desse sistema dele sensorial, né? E emocional, porque ele ia, assim, diminuindo a ansiedade dele, diminuindo a agitação e diminuindo as ecolalias e estereotipias vocais e motoras, né? E ele está aí explorando esses tubos também. A gente vai ver o vídeo dele logo a seguir. E eu vou chamar atenção para esse outro garoto do lado direito, né? Ele é um paciente que hoje ele já está jovem, né? E ele iniciou comigo bem novinho, também dentro do espectro autista. É, E ele era um garoto que ele não deitava nunca em cima da mesa. Ele colocava a mão em cima da mesa quando ele percebia que vibrava e vibrava forte na palma da mão. Então, assim, esse estímulo tátil para ele da mesa era demais, ele não dava conta, né? Então, essas almofadinhas, elas já ficavam ali quando ele chegava embaixo da mesa, e muitas vezes, quando ele chegava já desorganizado da rua, então a mãe falava assim, olha, mudou o medicamento, então aconteceu tal coisa hoje, ele está cansado, ele está desorganizado. Ele entrava e já deitava nas almofadas embaixo da mesa, e ele começava a dedilhar a mesa e ficava batendo na minha boca. E pegando minha mão e colocando minha mão assim, levando minha mão nas cordas, né? E eu até falava para ele, o que que você quer? Você pode falar, toca, Mel. Ele falava, toca, Mel. E ele pegava minha mão e levava para as cordas, né? Então ele queria nada mais, nada menos deitar nas almofadas, que eu tocasse a mesa lira, e ele, aí sim, ele entrava num processo ali de quietação desse corpinho dele, e após um tempo, ali, uns 10 minutos, 15 minutos, que é o que ele sustentava deitado embaixo da mesa, ele saía debaixo da mesa e estava pronto para a gente começar uma atividade de musicoterapia interativa. Então, é muito interessante quando eu percebo que a mesa lira e os tubos, eles podem ser recursos, né, que me auxiliam também na musicoterapia interativa. E aí eu vou só parar aqui o compartilhamento para compartilhar os vídeos, tá? Então tem aqui um primeiro videozinho que é desse garoto que deita embaixo da mesa, ok? E nesse vídeo aqui, a gente está no meio de uma música, e a gente estava fazendo, então, uma música, né, na musicoterapia interativa. Nessa época, a mesa lira ela ficava dentro do mesmo espaço que eu o atendia. A gente está fazendo uma música, então, na musicoterapia interativa, e ele está o tempo todo ali querendo que eu vá tocar a mesa lira, querendo subir na mesa lira e querendo que eu vá tocar a mesa lira. E aí eu pontuo para ele algumas vezes, falando assim, olha, espera, eu estou no meio da música. Quando acabar a música, e eu sem parar de tocar o violão, e falando para ele, quando eu acabar a música, a gente pode ir para a mesa lira. E nessa época, era a época que ele estava começando a testar o corpo em cima da mesa e começando a entender como é que ele poderia lidar com aquele estímulo tátil. Vou soltar o vídeo, ele é um vídeo bem curtinho. Agora acabou a música. O que que você quer? Quer que eu toque a mesa lira? É?
E eu vou mostrar aqui mais um vídeo daquele primeiro garoto, que é o garoto bem agitadinho. Pronto. Acho que parou, né, de compartilhar a tela? Ok. Então, esse garoto último é o garoto que tem bastante a estereotipia do tapa, né? E ele hoje já é um menino que, quando ele chega e tá meio desorganizado, ele já fala para mim, quero mesa lira. E aí ele deita na mesa lira e hoje ele deita e fica um tempo ali deitado. Ele sustenta bastante tempo. Se deixar, acho que fica a sessão inteira. E sempre eu faço questão de a gente ficar um tempo na mesa lira, depois a gente ir para outra sala para trabalhar outros objetivos com ele, tá bom? É isso, findo aqui minha apresentação e fico aberta depois para a gente discutir e responder algumas perguntas, tá bom? Estão me ouvindo bem? Sim, Assim, estamos te ouvindo bem. e vendo também. Pois é. Também. Então, prazer estar aqui, Marcelo, Inês, Melissa, Rafael, Leila. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Meu nome é José Henrique Nogueira. Já sou formado em musicoterapia já há bastante tempo. Acho que eu me formei lá nos idos, entrei no final dos anos 80, me formei lá em 93. Depois eu fiz musicoterapia, depois eu fiz licenciatura em educação musical, fiz mestrado, me dediquei bastante às crianças, fiz uma pós assim, que eu achava necessário de construtivismo e educação aqui no Rio. Fui para a Inglaterra estudar um pouquinho lá, fiz uma boa extensão, um curso de extensão em método Orff Society, lá da Inglaterra. E isso tudo para não falar que eu sou químico industrial na UF, lá nos idos 77. Larguei, depois a música me chamou e eu fiz isso tudo aí que eu acabei de relatar. Mas o que mais essas formações todas e que é importante para mim, eu precisava estudar, bom mesmo foi a experiência que eu tive e tenho ainda aqui no meu espaço. Eu fiz um breve resumo, uma história, quase uma história de amor com a mesa lira, quando eu encontrei com ela e escrevi um pouco e vou falar assim para vocês. Comprei minha mesa lira há alguns anos, talvez há uns 12 anos atrás, quando, na ocasião, fui a São Paulo apresentar um trabalho na Associação de Musicoterapia de São Paulo e encontrei um trabalho que eu realizei no Hospital da Nise, atual Nise da Silveira, né? Antigamente era o Hospital Psiquiátrico Pedro II, e eu fui a São Paulo apresentar esse trabalho. Não me lembro direito onde foi o evento, sei que no saguão, né, havia muitos produtos ligados à música e musicoterapia sendo apresentados e vendidos. Entre eles estava a mesa lira. Isso eu estou falando de coisas assim há 15 anos atrás, aproximadamente. Não me lembro se tinha uns tubos sonoros em cima. Peguei contato com a galera do Pulsando Som, talvez o Marcelo Petraglia estava lá nesse saguão, e depois acabei comprando a mesa lira. Na hora que eu vi a mesa lira, eu deitei na mesa lira para experimentar. Foi a minha paixão inicial, por isso uma história de amor.
eu deitei na mesa lira e identifiquei imediatamente com o som que ela e o prazer que ela me proporcionou. Já conhecia os estudos e artigos sobre vibrações sonoras, ressonância na saúde das pessoas. Montei aqui na sala, no espaço 23, que eu vou falar rapidamente, é, um- esse conjunto vibracional, mesaliras e tubos sonoros. E a minha expectativa na época era de estudar, dar mais tempo aos estudos da mesa lira, né? Porém, passaram-se alguns anos e o atendimento ainda era tímido para mim, tímido para as minhas expectativas e necessidades, né? Porque eu já não era um menino, já tinha filho, tanto é que eu já tinha largado a faculdade de Química, já era um adulto, assim dizendo. A mesa lira ficava ainda, na época, como a Melissa bem, parece que relatou aí, junto com a sala de música, aqui no meu Espaço 23, uma escola de música que eu tenho aqui no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, e onde eu atendo musicoterapia e educação musical, musicalização, iniciação, enfim. Tenho 2 professores, 2 estagiários que trabalham comigo, um da Unirio, outro do Conservatório Brasileiro de Música. É, e a mesa lira também, Melissa, ficava na mesma sala. Aí eu achei, mas só começou a crescer muito o pedido de educação musical, né? E também de musicoterapia, não nessa área, né? E eu construí um mezanino aqui e trouxe a mesa lira aqui para cima. Fiz um local especial para ela, mas na mesma sala, né? Atualmente atendo aqui mais ou menos umas 25 pessoas ligadas à musicoterapia, né? Interessadas em musicoterapia, fora a educação musical. Esses grupos de educação musical fazem visitas no mezanino, né? Fazem visitas no mezaninos, como a Melissa falou, na mesa lira, e são os sons mágicos que eles dizem, os sons mágicos. De certa forma, as crianças, para mim, me ajudaram a tornar ao instrumento, a mesa lira, os tubos sonoros e o gongo, que atualmente eu tenho aqui, a tirar um pouco aquele aspecto de sagrado que eu sempre achei, né? Me trouxeram uma noção, não, eu vou deixar essas crianças usarem essa mesa lira, os tubos, e acabou, claro, com organização, senão vocês conhecem minhas crianças. E elas, ou seja, a minha expectativa e projeto de vir a se me dedicar de forma mais intensa à terapia sonora com os adultos passou a ganhar um outro tempo, uma outra perspectiva. Como eu falei para vocês, eu sou o dono, o diretor, assim dizendo, desse espaço aqui. Ele tem há 17 anos. Desses 17 anos aqui, atualmente 22 pessoas ligadas à musicoterapia, só tem que 11 dessas 22 são autistas, dentro de diferentes níveis, idades, personalidades específicas. Alguns deles com hiperatividade e com diagnóstico de déficit de atenção, né? A inspiração para usar a mesa lira com autista aconteceu há 10, 11 anos atrás, aproximadamente, e o que me inspirou foi o filme autobiográfico da Temple Grandin, onde ela, numa fazenda, vocês já sabem bem, observando a maneira como o gado ficava mais calmo e contidos durante a fascinação, contidos por madeira, não me lembro, troncos, né? Acabou construindo uma estrutura que ela denominou, e hoje em dia é bem conhecido, você entra no Google, bota máquina do abraço, são várias máquinas do abraço, né? Então, essa minha experiência e vivência com autismo não se limitou aqui. Durante 4 anos, tive a sorte de ter ao meu lado o Miguel,
querido Miguel como enteado. E foi justamente com ele que comecei a utilizar mesa-lira e tubos sonoros com autistas, de uma forma mais atenciosa, assim dizendo. Além das características do autismo, ele, o Miguel, era bem agitado. Não somente proveniente da agitação hormonal da pré-adolescência, mas também da hiperatividade que ele trazia com ele. Ou seja, eu era padrasto e musicoterapeuta simultaneamente durante um bom tempo. Aqui no espaço 23, coloquei um balanço, coloquei uma rede de balançar, até que um dia tive a luz de usar as vibrações da caixa acústica da mesa lira com o intuito de fazer uma compressão que tem no filme, né, da Temple, e com Miguel. Já que no cotidiano essa compressão era feita nos braços mesmo, né? No abraço, tinha que conter certos impulsos corporais e às vezes movimentos desorganizados, né? E como pai, assim dizendo, né? A gente tem de certa forma essa liberdade de lidar corporalmente com o autismo. O início da utilização da mesa lira, como eu falei, ela foi tímida, porém promissora. Além de querer brincar com os tubos acima, como a Melissa mostrou ali, ela estava falando, eu estava vendo aqui a minha fala, ou tentar as cordas por baixo, né, da mesa lira, aos poucos ela passou para aquela fase, saiu dessa fase exploratória e às vezes destrutiva, e passou a perceber as vibrações da madeira e foi aos poucos, claro, com meu auxílio, foi se entregando às vibrações da mesa lira. Simultaneamente, a mesa lira, os tubos sonoros também eram tocados, porém o interesse pelas vibrações, o que eu percebia, não eram de tanto interesse quanto a força da vibração visceral da mesa lira, né? Mas mesmo assim eu continuava a tocar os tubos sonoros, pois além de complementar esse movimento vibratório, assim dizendo, percebi e percebo como os clientes de hoje, porque hoje eu utilizo com vários autistas, são 11 autistas aqui dentro do leque, né? Dos níveis, assim dizendo, que os tubos trazem conteúdos fascinantes para eles, que é o balanço, ficam balançando, eles ficam olhando o balanço dos tubos, o vai e vem dos tubos, e isso interessa muito a eles, né? Pelo brilho, pelas formas também. E assim, esse instrumento foi se inserindo no meu trabalho de musicoterapeuta. Atualmente, não só com autistas hiperativos repousam só na mesa lira. Crianças, jovens e adultos, e até mães com seus bebês, aproveitam os benefícios e as vibrações e ressonâncias desses instrumentos terapêuticos. Então, eu estava preparando um vídeo. Prepara um vídeo 1 aí, por favor. Só preparar. E eu estava preparando um vídeo com um querido cliente que eu tenho aqui, a mãe também, querido, que aqui eu formo famílias, né? Eu conheço a mãe, tem clientes comigo autistas já há 8 anos, e outras síndromes também há bastante tempo. E aí eu estava preparando um vídeo com uma criança, esse fato é muito interessante. E aí só que tem que, em determinado momento, a mãe falou assim, não, Zé Henrique, você podia botar uma tarja ou outra coisa, claro, mas só que tem que aí, tirou, como eu botei a tarja, uma dificuldade às vezes para lidar, mas só que tem que, ontem, olha só, ontem veio veio o Pedro. Quando eu abro a porta daqui da sala, o Pedro vestido de Homem-Aranha, de cima ao pé, com a mãe. Pedro de mais ou menos 10, 11 anos, 10 anos mais ou menos. E ele, autista, hiperativo, uma graça, maravilhoso. E foi entrando e foi tocando. Eu falei, ó, vamos fazer o que tal uma mesa livre? Vamos lá? Vamos lá. Aí subiu a escada, que eu tô aqui no mezanino. E aí fez todo o trajeto, né? E eu mostrando aí para vocês, pode soltar aí, por favor, Petraglia, para que facilitou. Esse aí é o Homem-Aranha. Homem... Isso, agora está com som. Tá vendo? Aí, ó, olha aí o trabalho. Velho aí embaixo. Ainda dou conta.
em cima, embaixo, tocando, e a gente tem que ir pelo lúdico. Aí o Homem-Aranha aí, ainda sei lá, tá vendo? E até que ele vai, foi, brinca daqui e vai para a mesa lira, né? E ainda dá um depoimento maravilhoso. Isso ontem. Entendi. Calmamente. Calmamente. Maravilhoso. Calmamente. Né? É um depoimento que eu nem esperava. Isso ontem. Homem-Aranha, calmo. E assim, a mesa lira e os tubos foram se inserindo não somente no meu trabalho, mas principalmente na minha vida. Graças ao Marcelo aí, que ele nem lembra, mas eu me lembro perfeitamente, porque eu fui a São Paulo fazer mostrar um trabalho, encontrei Marcelo com a mesa lira nesse saguão, comprei, mas depois eu fui a São Paulo também fazer um módulo com o Marcelo, para aprender, para me dedicar, e pretendo ainda voltar lá, que eu estou precisando de uma reciclagem. Maravilhoso, Marcelo, parabéns, um prazer sempre estar com você, cara. E aí, os tubos sonoros já está acabando. Foram se inserindo não somente no meu trabalho, mas principalmente na minha vida, né? Atualmente, utilizo a mesa lira com diversas finalidades e personalidades, mas sempre estou sintonizado na intenção terapêutica. Que alguém falou aí, a intenção terapêutica é sempre importante, a gente está plugado nela, que, a meu entender, é a essência da musicoterapia e da terapia em geral. O cuidado, o acolhimento, o trato, o amparo, enfim, lembrando a Temple, o abraço sonoro. E é isso, sem querer eu já fui aí, agora que era a última vídeo, Marcelo, o último segundo. E aí eu mostro a diversidade, tanto adultos, crianças, as mães com seus bebês, artistas que vão lá experimentar, vem aqui, um gongo maravilhoso, crianças fazendo visitas, bebês e suas mães. Tudo bom? Sim. Você gostou? Sim. Qual o som que você mais gostou, o de baixo ou dos sinos? E vai. O de baixo? Escuta esse som, o que você tem vontade de fazer? Dormir. Dormir? Pronto. Ah, que legal. E é isso, pessoal. Termino aí com esse vídeo, a minha fala. Meu nome é José Henrique, estou aqui do Rio de Janeiro, tem Espaço 23, tem www.spaco23.com. Anota quem entra direto no meu site, quem quiser falar comigo, trocar uma ideia. Marcelo, obrigado aí, Inês, foi maravilhoso. Agora terminei a minha parte. Legal, José Henrique. Muito obrigado. Agradeço também a Melissa, que apresentou antes. Assim, bom, acho que os quatro trabalhos, né? Eles eles são extremamente interessantes, né? E fico muito feliz de ter conseguido realizar isso, né? Pela primeira vez, né? Assim, poder ter essa troca e a todo mundo que está assistindo a gente também, né? Acho que tem agora, imagino que deva ter. A Inês falou que tinha algumas perguntas, né? Então, assim, acho que é o momento de passar a bola para a Inês e talvez a gente tenha agora realmente um pouquinho só de tempo, mas talvez ainda aproveitar, né? Para ouvir esse comentário de quem está assistindo, né? Então, Inês, por favor, você pode compartilhar com a gente aqui o que você garimpou aqui nos comentários? Posso, tem uma pergunta, vou fazer primeiro para a Leila, que é uma pergunta da Patrícia Cabreira, que ela pergunta se durante
se havia uso de medicação no mesmo período que o procedimento foi realizado com a criança. Ô, Patrícia, obrigada pela pergunta. Os relatos da mãe é que a médica tinha orientado que só passaria medicamentos para a bebê depois de 5 dias, se a bebê não evacuasse, se o problema persistisse. Então, ainda estava ainda dentro da margem dos 5 dias, estava com 2 dias, e a bebê não estava medicada, não tinha feito nenhum tipo de medicamento. Muito obrigada. Muito obrigada. Patrícia, espero que tenha respondido aí a contento a sua pergunta. Agora tem pergunta para o Rafael. Tem uma pergunta que é relativa aos gráficos cardiológicos, se eles podem ser utilizados para mensurar possíveis problemas. Correto? Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma observação, mas foi para o Rafael. Correto, assim, tem algumas formas de mensurar possíveis problemas, né? É uma questão muito abrangente, mas tem inúmeras pesquisas hoje. Eu posso, depois, por meio do meu Instagram ou por próprio WhatsApp, no contato, encaminhar algumas pesquisas dessa comunidade científica sobre a variabilidade, mas existem pesquisas, inclusive, do processo inflamatório do COVID, por exemplo. Então, foi captado o processo inflamatório do COVID anteriormente ao COVID, né, no início de alguns sintomas de mal-estar, até o final, né, e foi perfeito, né, a curva da inflamação, da infecção do COVID foi perfeitamente bem captado dentro da análise da variabilidade da frequência cardíaca, justamente porque o corpo acusa, através do sistema nervoso autônomo, o nível de estresse que ele tem para poder sanar algum problema, seja interno ou algum estímulo externo, tá? E aí existem outras variáveis que eu acho que é importante a gente mensurar. Eu falei só do parâmetro tempo, né, em milissegundos, né? Mas existem outras variáveis aí que são ainda mais sensíveis, que é o domínio da frequência e o domínio não linear. Quando a gente fala do não linear, a gente entende a saúde cardíaca daquele paciente. Então a gente tem algumas questões preditivas, né, da ruptura desses plots, né, que chamam, que é quando o plot ele tem uma falta de sincronia naquele plot, é um desenho, né? Depois eu posso até mostrar se vocês quiserem aprofundar, mas esse plot, quando ele mostra uma falta de sincronia, ele consegue ser um indicativo de possibilidade de doenças cardíacas, né? Quando é captado com uma certa frequência. Daí a gente pede pelo menos 20 minutos de captação para ter mais acuracidade nisso. Então dá para identificar diversas questões, tanto inflamatórias quanto questões até emocionais, né? A gente fez algumas captações, algumas análises de pesquisa em professores enquanto davam aula, né? E a gente começou a perceber que a variabilidade da frequência cardíaca se mantinha, mas os coeficientes do domínio da frequência se tornavam mais acentuados, o que significava que a longo prazo o corpo ia se saturar, né? O sistema nervoso simpático ia estar mais ativado se ele continuasse naquele processo de comunicação. Ou seja, estava estimulando o corpo dele de maneira é, eficiente, mas a longo prazo aquilo ia poder trazer estresse para ele. Então é muito legal a gente conseguir entender tudo que ele consegue acusar para a gente de maneira muito sensível. Então dá sim para a gente prever um monte de coisas, tá? Mas ainda é muito o universo da pesquisa a partir da variabilidade da frequência cardíaca ainda é muito recente, né? Eu falei para vocês, é desde dos anos 90, então a gente está muito pouco tempo percebendo o quanto a variabilidade da frequência cardíaca, essa forma de captação, consegue trazer inúmeros dados para a gente, né, se informar de uma maneira barata e rápida. Então, ainda tem muito caminho pela frente. Bom, eu não sei, o tempo já estourou, mas Acho que a gente tem possibilidade de ter talvez mais uma pergunta, e aí a gente tem que eu encerrar. perguntei para o Rafael algumas outras, mas eu vou fazer então para a Melissa. A pergunta para a Melissa é da Sônia. Ela pergunta se houve algum caso de atendimento de criança com sequela de tumor cerebral e o processo de neuroplasticidade. Na mesalira, né? Sim, na mesalira. Comigo não. Comigo não. Não. Não sei se com os colegas. Não. AVS, tanto hemorrágico quanto isquêmico, Uhum. tá? Mas em crianças, assim, com tumor cerebral, não. Tá.
Então, não vi nenhuma pergunta aqui pro José Henrique. Eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Tem só muitos elogios e pessoas parabenizando. Mas tem uma pergunta pro Rafael, então eu vou fazer, eu achei bem interessante, que também é uma pergunta da Patrícia. É, ela pergunta, agora sumiu, aqui está aqui. Ela pergunta para o Rafael se nessa última questão que você apresentou do corpo ainda estar modulando, ela ficou na dúvida sobre o tempo da medição pós-sessão. Como vocês chegaram nessa medição após 5 minutos? Foi isso que ela Perfeito. pergunta. Eu acho que Isso aí é a gente. isso é uma convenção. Obrigado, Inês, desculpa. Isso é uma convenção científica, porque o que acontece? Se a gente diminuir o tempo de captação, a gente tem menos batimentos cardíacos. E isso vai causar uma redução, uma menor confiabilidade, né? A gente tem mais ruídos. O que acontece é que alguns dados acabam trazendo desinformações durante aqueles batimentos, né? Mexer o dedo, bater em algum lugar. E quando a gente tem um maior tempo de captação, a gente consegue excluir isso. Dentro do nosso sistema, a gente exclui os batimentos que estão muito fora do espectro, tá? E aí, quando a gente observa um maior tempo, a gente consegue também tirar um pouco das flutuações que acontecem a partir das respostas fisiológicas, né? Então, respiração, tônus vagal, oscilação cardíaca de longo prazo, tem várias questões aí que flutuam. E quando a gente capta por pelo menos 5 minutos, a gente consegue observar isso com uma maior acuracidade, tá? E aí tem uma outra questão, que é a precisão estatística, né? Quando a gente pega parâmetros, por exemplo, do tempo, né, nesse caso, RMS-SD e SDNN, a gente precisa de uma precisão estatística mínima. E isso, por convenção científica, é de 5 minutos, tá? Existem diversos tipos de captação, de 24 horas, de 20 minutos, enfim, vários tipos. Mas o mínimo que se recomenda para que se crie um papel, uma pesquisa, né, publicável, é de 5 minutos, tá bom? Por isso que eu faço essa captação. E aí, de novo, a pessoa com ela mesma, a postura, né, a mesma postura de antes e depois, porque tudo muda. Se a pessoa estiver tomando água, eu não posso captar, eu vou ter que captar com ela bebendo água, né? O que é impossível a gente alinhar a deglutição, mas porque tudo estimula o sistema nervoso parasimpático e simpático, tá? Então, eu vou. Apareceu uma pergunta para o Zé Henrique, eu acho que a gente precisa fazer. É a Raquel, ela diz que a pergunta é se a mesa lira, ela diz que a mesa lira promove uma organização emocional na criança, isso ficou claro, mas ela quer saber se essa organização se mantém por quanto tempo e se ela é progressiva. Olha, eu acho que a utilização da mesa lira, pelo pouco que eu aprendi, preciso continuar aprendendo, ela tem que ter uma continuidade, né? Mas eu acho que é sempre bom, no meu ponto de vista, a gente trabalhar junto com algum outro profissional que possa avaliar esse processo de melhora, de construção de uma melhora, né? Não vou usar a palavra cura, porque mas então eu acho que quem poderá dar esse parecer, né, é alguém que trabalha. Eu sempre trabalho com um psicólogo, com um neurologista, um psiquiatra junto comigo, e para poder dar essa avaliação, né? Mas porque o que a gente vê aqui, a gente usa a mesalira, a criança realmente tem uma melhora significativa, sai uma outra pessoa, assim dizendo, uma outra pessoa, mas o dia a dia tem outras atividades, vai para o colégio, vai para casa, conta com a mãe, com o papai, com criança, e há um retorno. Então, eu não saberia precisar quanto tempo isso, talvez o Cameron, com sua pesquisa, possa trazer não sei se agora, mas um número mais específico disso. Mas eu não saberia dizer. Mas eu sei que há uma melhora, né? Mas a periodicidade, quanto tempo dura eu acho que é para sempre, assim, tem que vir para a mesa lira para sempre.
eu quero construir uma mãozinha assim para mim, um mecanismo para ficar na mesalina e fazer mesalina em mim mesmo, né? Para eu poder com mesalina em mim. Então, mas eu não saberia precisar, desculpa, Raquel. Legal. Bom, muito obrigado, Zé Henrique, Leila, Melissa, Rafael, né? Assim, acho que a Inês hoje está, assim, eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir todos vocês, né? Ver que tem tanta gente legal fazendo bons trabalhos e levando esse impulso adiante. Isso que a gente não pode ter melhor retorno, né? E a gente vai ter que encerrar aqui agora. E quero agradecer também muito, muito a todo mundo que participou, né? A gente teve assim bastante gente aqui ativa durante toda a live, né? Fico muito feliz com o interesse e a ideia é que a gente periodicamente possa fazer outras apresentações dessa, né? Começar essa está lá como #1, né? Então vamos ver se logo, assim que possível, a gente faz a número 2, a número 3 e começa agora a ter essa possibilidade de ter esse espaço de troca para esse trabalho, que eu acho que pode ser benéfico para todo mundo, especialmente no final do dia, para as pessoas que que vocês e que todos nós atendemos, né? Porque é isso que a gente tem como foco, né? Trazer uma coisa de boa, uma coisa boa para quem nos procura, né? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Inês, você quer dar um tchau para também todo mundo? Tchau, muito obrigada. A presença de todos foi super importante e a gente vai mesmo levar esse projeto para frente. Obrigada. Obrigada aos participantes, foram lindas as explanações de vocês. Ótimo, muito obrigado.